Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero convidar você para abrir comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Atos 17, a partir do verso 16 até o verso 34. Atos 17, a partir do verso 16. Eu peço que você não só abra sua Bíblia, mas acompanhe comigo a exposição desta passagem. Está escrito: enquanto Paulo esperava Silas e Timóteo em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram. E outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Eu gostaria de pensar um pouco com você hoje sobre Deus no banco dos réus. O apóstolo Paulo, o grande bandeirante do cristianismo, estava na sua segunda viagem missionária, depois de ter passado por Filipos, por Tessalônica, por Bereia. Agora ele chega em Atenas, a capital intelectual do mundo, a terra dos grandes corifeus da filosofia, dos grandes luminares do saber humano, a terra de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, dos homens que encheram bibliotecas com a sua erudição. E diz a Bíblia que Paulo chega ali não como um turista, que fica olhando a beleza da arquitetura,
a magnificência dos seus templos, dos seus palácios. Mas quando Paulo chega naquela cidade, diz o verso 16, que o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade mais iluminada pelo saber humano. Naquela mesma cidade havia uma cegueira espiritual profunda. Aquela cidade estava mergulhada num caudal de trevas, da mais tosca idolatria. Plínio dizia que na época que Paulo visitou Atenas havia nada menos do que 30.000 estátuas dedicadas aos deuses. Suetônio disse que toda a cidade era um altar aos deuses. Era mais fácil, talvez, encontrar um deus em Atenas do que um homem. Isso levou Diógenes a satirizar com a cidade, saindo com a lanterna acesa, sol a pino, e quando alguém lhe perguntou: o que procuras? Ele respondeu: eu procuro um homem, porque só tem deuses nessa cidade. E a Bíblia diz que Paulo então fica revoltado, com seu espírito agitado, em face da grande idolatria, da grande cegueira espiritual que dominava aquela cidade iluminada pelo saber humano. Mas o que fez Paulo diante dessa revolta do seu espírito? Versículo 17 diz que ele começou a agir. E ele então dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, e isso acontecia aos sábados, e ele ia para lá. E ele ia para lá para expor a palavra de Deus, para dissertar sobre a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus. Mas diz o verso 17 que também ele ia para a praça, para a ágora, onde as pessoas se reuniam para discutir suas ideias, para expor sua cosmovisão, para ouvir os oradores prediletos e para formarem então um raciocínio. E Paulo vai para lá, exatamente para essa praça, onde as ideias estão fervilhando, onde as pessoas estão discutindo a sua cosmovisão, para mostrar para aquela gente o verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. Diz o verso 18, que alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Quem eram esses filósofos? Bom, os epicureus eram aqueles que entendiam que o sentido da vida é o prazer. Eles entendiam que não tem amanhã, não tem futuro, não tem eternidade, morreu, acabou, então aproveite a vida, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, era o grande lema de vida deles. Assim como hoje as pessoas vivem para o prazer, elas não querem pensar que elas têm uma alma, elas não querem pensar que quando morrerem vão ter que prestar contas a Deus, elas não querem pensar assim. São os epicureus contemporâneos. Mas havia também lá entre os filósofos os estoicos. Quem eram eles? Eram os fatalistas. Eram aqueles que apostavam que a vida está debaixo de um destino implacável e impessoal e cego, e você não pode mudar o curso da sua vida, como a filosofia Gabriela Cravo e Canella. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Pessoas que tinham a esperança morta. E Paulo está exatamente no meio dessa gente, discutindo com eles. Eles provocam a discussão. E diz o texto que então havia quem perguntasse: mas o que quer dizer esse tagarela? A palavra tagarela traz a ideia de tico-tico no fubá. É um passarinho que fica, às vezes, comendo sementes no meio dos esgotos. A ideia aqui é de que é alguém que não tem ideia própria, alguém que fala aquilo que não procede dele, do seu raciocínio, do seu entendimento, da sua lógica, que expõe coisas que ele nem mesmo entende direito. Porque na opinião deles, diz o texto aqui, e outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Na concepção dos atenienses, com tantos deuses, eles não tinham escutado ainda, dentro do panteão de divindade deles, sobre essas duas divindades, que achavam que Paulo estava pregando, Jesus e a ressurreição, pensando que Paulo estivesse falando de uma divindade masculina e de uma divindade feminina. Paulo pregava Jesus, Paulo falava da esperança. E aquele povo tão culto, mas tão cego espiritualmente,
não compreendem nada acerca da pessoa de Jesus, nem acerca da ressurreição dos mortos. Então diz o verso 19, que tomaram Paulo consigo e o levaram ao Areópago. O Areópago era uma espécie de tribunal, onde as pessoas tinham suas causas tratadas, enfrentadas, resolvidas. Era ali o local onde os grandes responsáveis pela cidade definiam os rumos que a cidade deveria tomar. E é nesse sentido que entendo que se Paulo estava pregando sobre Deus, se Paulo estava pregando sobre Jesus, se Paulo estava pregando sobre as verdades principais do cristianismo, é o próprio Deus que estava lá na cidade intelectual do mundo, a cidade de Atenas, no banco dos réus. O que estava se questionando não era a pessoa de Paulo, era exatamente o que Paulo estava pregando. É o cristianismo no banco dos réus, são as doutrinas cristãs que estavam ali sendo colocadas em xeque no Supremo Tribunal dos atenienses. Chama a sua atenção, por gentileza, para o que eles vão dizer no verso 19. Poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Parece-nos que quando você prega sobre Jesus, sobre a ressurreição, sobre o cristianismo, sobre a pessoa de Deus, sobre os atributos de Deus, os grandes intelectuais do nosso tempo ainda não entendem isso, e para os ouvidos deles, isso soa como estranhas doutrinas, ou novas doutrinas. E o que eu acho interessante, que o verso 20 diz, pois que nos traz aos ouvidos coisas estranhas. O evangelho é uma coisa estranha mesmo para este mundo, completamente estranha. Eles não podem discernir, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Eles querem saber o que vem a ser isso. E para mim, é magnífico olhar o versículo 21. Porque notem comigo que Atenas era uma grande cidade, era uma cidade famosa, culta, onde os grandes intelectuais da época, os grandes enciclopedistas da época, os grandes luminares do saber humano da época estavam naquela cidade, ou tinham passado por aquela cidade. E o versículo 21 diz, pois todos os de Atenas, talvez uma linguagem hiperbólica, todos os de Atenas, e os estrangeiros residentes, portanto era uma cidade de fluxo de pessoas que iam e voltavam, chegavam e saíam, de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Paulo não tinha televisão, Paulo não tinha rádio, Paulo não tinha Bíblia impressa, Paulo não tinha jornal, Paulo não tinha meio de comunicação que nós temos hoje, e Paulo passa alguns dias naquela cidade com o seu coração apertado, porque Timóteo e Silas tinham ficado para trás. Ele estava ali no meio de uma cidade completamente cega espiritualmente, mas ele vai para a sinagoga, ele vai para a praça, e de repente Paulo e o que ele prega se torna o grande assunto do dia de toda aquela cidade, inclusive dos estrangeiros residentes na cidade. Isso nos choca e talvez até nos envergonha, porque nós às vezes, tendo tantos recursos nas mãos, não conseguimos impactar uma cidade como Paulo impactou no pouco tempo que ali passou. Mas notem comigo, versículo 22, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, agora é a hora da defesa. Já que o que ele está pregando está no banco dos réus, agora Paulo se levanta como o defensor da verdade. E Paulo, embora seja firme, ele é sensível e sábio. Você pode ganhar um auditório ou perder um auditório nas suas primeiras palavras. Imagine você se Paulo tivesse começado o seu discurso pela sua conclusão. Talvez a porta da comunicação seria fechada. O fato de você ter a verdade não significa que você não deva ter estratégias sábias para levar esta verdade na hora certa, da forma certa, na dosagem certa. Notem comigo como Paulo começa o seu discurso. Verso 22, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo
acentuadamente religiosos. Paulo, como um grande orador e como um fiel expositor das Escrituras, abre o seu discurso para um grupo de gente que tinha muito saber, mas completamente analfabeto das verdades espirituais, enaltecendo, elogiando, destacando, pontuando o acentuado espírito religioso deles. Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Muitas pessoas que ainda hoje estão mergulhadas na idolatria, na feitiçaria, no humanismo idolátrico, às vezes estão sendo até sinceros em seguir essas coisas. Elas estão cegas. O diabo cegou o entendimento delas. Paulo admite isso. Paulo reconhece que aquele povo mergulhado na idolatria é um grupo de gente que é religiosa e acentuadamente religiosa, e em tudo acentuadamente religiosa. Tudo aquilo era vazado pelo sagrado na opinião deles, na perspectiva deles, na visão deles. Então, confira comigo o verso 23. Porque passando e observando os objetos do vosso culto. Aqui me impressiona, porque Paulo não é um turista que passa, olha, admira, tira fotografia, embora não tivesse na época máquina fotográfica, nem telefone com câmera fotográfica, mas ele olha aqueles monumentos e ele observa. Às vezes nós passamos, olhamos, até tiramos foto, mas não observamos, somos desatentos, não fazemos conexões, não entendemos o que está por trás da cultura, da religiosidade do povo. Paulo não era daquele tipo de pregador inclusivista, que achava que está todo mundo certo, que não importa a religião que você tem, que não importa a crença que você abraça, que não importa as doutrinas que você defende, está tudo bem. Não, Paulo não pensava assim, a Bíblia não pensa assim, o cristianismo não pleiteia isso. Então, ele diz, passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Os atenienses tinham muitos deuses. Para cada pórtico havia um Deus. Para cada casa havia um Deus. E na visão deles, os deuses que eles adoravam eram deuses vingativos, iracundos. Na visão deles, se algum Deus fosse esquecido e não tivesse na terra ali um altar, esse Deus poderia puni-los. Então, com medo de que algum Deus tivesse sido esquecido, construíram em Atenas um altar ao Deus desconhecido. E Paulo então pega esse gancho, observador que era, antenado que era, para a partir desse altar ao Deus desconhecido, proclamar a eles o verdadeiro Deus que eles não conheciam, embora tivessem infestados de deuses. A grande pergunta é, quem é este Deus que é levado para o banco dos réus, na capital intelectual do mundo, e que os atenienses não conheciam? Em primeiro lugar, veja comigo, por gentileza, versículo 24, que este Deus é o Deus Criador. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Paulo não tem nenhum problema intelectual de afirmar esta doutrina fundamental e primeira do cristianismo, a doutrina da criação. Com isso, Paulo está dizendo que a matéria não é eterna, como pensavam esses gregos. Com isso, Paulo está jogando por terra a ideia da chamada teoria da geração espontânea, que este mundo pariu a si mesmo. Com isso, Paulo está também derrubando a tese ou a ideia ou o pensamento de que este mundo é fruto de uma mega explosão cósmica.
Com isso, Paulo está reconhecendo e defendendo que este mundo não é fruto de uma evolução de milhões e milhões de anos. Este mundo foi criado e criado por Deus. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Se você perceber, no versículo 26, ele diz: de um só fez toda a raça humana. O que Paulo está entendendo aqui é que Adão e Eva não são um mito, mas personagens históricos. Aqueles que tentam desconstruir a mensagem de Gênesis 1 e 2, da criação de todas as coisas, culminando na coroa da criação com o homem e a mulher, criados à imagem e semelhança de Deus, não têm o amparo das Escrituras. Aqueles que hoje tentam fazer um concubinato espúrio entre Cristo e Darwin, no chamado evolucionismo teísta, estão em desacordo com as Escrituras. Se Adão e Eva não existiram, então não houve queda. Se não houve queda, então não tem necessidade de redenção. Nós não podemos rejeitar parte da verdade e abraçar outra parte, porque meia verdade é uma mentira inteira. Então Paulo defende que este Deus que os atenienses não conheciam é o Deus criador do universo, e é o Deus criador do homem e da mulher, à sua imagem e à sua semelhança. Em segundo lugar, note comigo que o Deus que os atenienses não conheciam é o Deus, não só o Deus criador, mas o Deus preservador da vida. Olha o verso de número 25, na parte B. Pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Se você está vivo é porque Deus existe. Se Ele fechar a mangueira do oxigênio, você cai e vira pó. Você depende dEle, você vive nele. Ele é o Deus da providência. Olha comigo o versículo 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Então Paulo está dizendo que este Deus não apenas é o Criador, mas Ele é o preservador da vida. Ele é o Deus da providência. Ele é quem dá vida para você, Ele é quem dá saúde para você, Ele é quem dá inteligência para você, Ele é quem dá família para você, Ele é quem dá trabalho para você, Ele é quem dá o pão de cada dia à sua mesa, é Ele quem cuida de você do começo ao fim. Quem é o Deus que os atenienses não conheciam? O Deus verdadeiro. Olha comigo, por gentileza, versículo 24. Este Deus é o Senhor absoluto de todas as coisas. Paulo diz assim: sendo Ele Senhor do céu e da terra. Quem governa o mundo não são os homens, embora os mais poderosos, das nações mais ricas. Não é China, não é Estados Unidos, não é Itália, não é Inglaterra, não é Espanha, não é Brasil, não é Japão, não é qualquer outra nação poderosa do mundo. Quem governa o mundo é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor dos céus e da terra. A nossa vida está nas mãos dEle, a nossa vida depende dEle. É Ele quem é o Senhor dos céus e da terra. Quem é o Deus que os atenienses não conheciam? O Deus que estava no banco dos réus. Este é o Deus que não pode depender de ninguém. Ele é autossuficiente. Autossuficiente. Diz o versículo 24: Ele não habita em santuário feitos por mãos humanas. Versículo 25: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse.
Todos os seres que foram criados são dependentes de Deus, mas este Deus é autossuficiente, Ele não deriva glória, nem mesmo do universo que Ele criou, porque como se precisasse disso para ser Deus. Ele já era Deus, perfeitamente Deus, completamente Deus, plenamente Deus, antes que o universo fosse criado, antes que os anjos fossem criados, antes que o homem fosse criado. Ele não depende. Se Ele não depende, Ele não precisa de um templo para ser Deus, como pensavam os atenienses. É por isso que Paulo vai dizer, preste bem atenção comigo, no versículo 29, sendo pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. É por isso que idolatria é uma coisa tão complicada para a vida do ser humano, porque o homem é embotado no seu raciocínio, o homem fica cego no seu entendimento espiritual, quando ele forja uma imagem e cobre esta imagem de ouro ou de prata, e se prostra diante desta imagem, como se ela tivesse vida, como se ela tivesse poder, como se ela tivesse possibilidade de nos socorrer e nos ajudar. A idolatria é uma cegueira e é uma abominação para Deus, porque é um aviltamento do culto espiritual a Deus. É curioso que Paulo, na terra do pai da história, Heródoto, vai desbancar esta ideia de que o homem é que está no controle, quando ele diz no verso 26, que Deus não só fez de toda a raça humana, de um só, toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Na verdade, Deus é aquele que está no controle, não só do universo, não só da vida, mas também da história. Pois bem, quem é o Deus que os atenienses não conheciam? É o Deus de toda a graça, porque versículo 18 diz que ele pregava a Jesus e a ressurreição, e Jesus veio ao mundo por amor de nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este Deus que os atenienses não conheciam, é o Deus que é amor, e que provou o seu amor por você, não escrevendo em letras de fogo nas nuvens, eu te amo, mas esculpindo na cruz do seu Filho, eu te amo, porque Deus providenciou um substituto, para que você não fosse punido pelos seus pecados. Deus puniu o seu próprio Filho em seu lugar, para que você pudesse ser perdoado, para que você pudesse ser resgatado, para que você pudesse ter vida eterna. Por isso ele ressuscitou o seu Filho, para a sua justificação. Quem é esse Deus? Olha comigo o versículo 30, quando Paulo diz, ora não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Deus agora está dizendo a você que está me ouvindo, não importa o que você fez, não importa quão longe você foi, não importa quão profundamente você caiu, não importa em quantas enrascadas da vida você se envolveu, agora mesmo Deus está dando a você uma oportunidade, uma chance de se arrepender e de se voltar para Ele e encontrar nele graça, e encontrar nele perdão, e encontrar nele salvação, e encontrar nele a vida eterna. Por que Paulo diz isso? Porque o verso 31 vem um alerta soleníssimo para você e para mim. Está escrito assim, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hoje Jesus pode ser o seu advogado, amanhã certamente ele será o seu juiz. E naquele dia não haverá mais chance, nem oportunidade. Por isso o dia de se arrepender é hoje. Amanhã pode ser tarde demais, porque amanhã será o grande dia do juízo. Hoje é o dia da salvação. Se você está ouvindo essa voz, não endureça o seu coração.
Mas eu quero concluir, porque a cidade intelectual de Atenas responde à mensagem de Paulo e à apologia que ele faz de Deus, do Evangelho, do Areópago, de 3 maneiras. O verso 32 diz que a primeira reação foi uma reação de escárnio. Uns escarneceram. Ao ouvirem falar de ressurreição, você bem sabe por quê? Porque os gregos não acreditavam na ressurreição do corpo. Eles acreditavam até na imortalidade da alma, mas não na ressurreição do corpo, por causa da base filosófica deles, do dualismo, achando que a matéria era essencialmente má e o espírito era essencialmente bom. Então, para a mente do grego, o corpo é matéria e, portanto, mal. E na ideia de um grego, naquela época, quando alguém morria, a alma se libertava do claustro, da prisão do corpo, e voltar, então, seria uma coisa para eles de declínio, de contrassenso, de anticlímax. Por isso, quando Paulo falou de ressurreição, eles zombaram dele, eles escarneceram dele. A ignorância deles não deu oportunidade que eles tivessem seus olhos abertos para a fé salvadora, e eles zombaram da mensagem de Paulo. A segunda atitude, olha comigo, está no versículo 32 ainda, foi a atitude de adiar, protelar, postergar a mais importante decisão da vida. Quanto a isso, te ouviremos noutra ocasião. Eu quero dizer a você que esse é um truque do diabo para colocar um laço nos seus pés e conduzir você à perdição. Porque o truque que significa o seguinte, que você então estaria com os destinos da sua vida nas suas mãos. É você quem decide, a hora que você quiser, quando você quiser. E eu quero lhe dizer uma coisa, você não é o capitão da sua própria vida, do seu próprio futuro. Paulo já tinha dito isso, nele vivemos, nos movemos e existimos, ele quem nos dá vida, respiração e tudo mais. Se Deus cortar a mangueira ou fechar a mangueira do oxigênio, você e eu caímos e viramos pó. É por isso que Tiago diz que é uma maligna jactância você achar que você pode administrar o seu futuro, dizer amanhã eu irei para a cidade tal, amanhã eu passarei tanto tempo lá, amanhã eu comprarei, amanhã eu terei lucros. Isso é uma jactância maligna, porque você achar que você é o dono da sua vida e do seu futuro. Você precisa entender, e eu também, que nós somos completamente dependentes de Deus, portanto o tempo de Deus é hoje, é agora, porque eu não sei, nem você sabe, se daqui a 5 minutos nós estaremos vivos. Então esse é o tempo oportuno de Deus, não deixe para amanhã. É hora de você se voltar para Deus enquanto é tempo. Mas finalmente, versículo 34, disse que a terceira reação à mensagem de Paulo foi de fé salvadora. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Dentre eles estava o próprio chefe lá do Areópago, onde Paulo fez a apologia do cristianismo e pregou sobre o Deus que os atenienses não conheciam. Também uma mulher chamada Dâmaris é convertida também, e com esses dois, outros mais. A minha oração é que nesta manhã, você, ao ouvir o Evangelho, você não zombe dessa mensagem, nem adie a sua decisão, mas que você creia. E ao crer, receba a vida eterna. Só o Senhor pode dar a você a vida eterna. Só o Senhor pode perdoar os seus pecados. Só o Senhor pode libertar você das algemas do pecado. Só o Senhor pode redimir você e resgatar você e fazer de você uma nova criatura e dar a você a bênção, o privilégio de ser filho de Deus, membro da família de Deus, cidadão do céu, que vai ser selado com o Espírito Santo e vai ter a garantia do seu nome escrito no livro da vida e a certeza inabalável da vida eterna. Que hoje você tome essa decisão, que hoje você se renda aos pés do Salvador, que hoje você creia que Jesus é o único que pode
salvar a sua vida e dar a você a vida eterna. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.